Faz 10 anos que o Brasil perdeu para a Alemanha na Copa de 2014 por 7-1. 10 anos depois, a seleção brasileira continua pagando seus micos e está fora da fase semifinal da Copa América. No Brasileirão, o Flamengo segue na liderança, mas Botafogo e Palmeiras estão ali coladinhos. Na zona do rebaixamento, 3 times que já foram campeões brasileiros, o Fluminense, o Grêmio e o Corinthians. Participam da nossa conversa neste episódio o jornalista Rodrigo Ricardo, comentarista também do Núcleo de Esportes da EBC, o jornalista Maurício de Almeida, da equipe de jornalismo aqui da EBC, e Brenda Balbi, nossa comentarista e repórter da equipe de esportes aqui também da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Bom, olá, satisfação recebê-los a todos. Maurício, eu começo por você. Vamos lá. O Brasil tem jeito? A seleção brasileira tem jeito? Tá difícil, a situação tá bem complicada, né? Olá, Brenda, olá, Rodrigo. Prazer estar aqui de novo, Bocage. Bem complicada a situação da seleção, né? Já vem um bom tempo que o Brasil não consegue se ajeitar, troca treinador e continua aparecendo sem padrão ainda de jogo. Um meio-campo burocrático que não consegue criar. Ficamos sem uma referência de jogador de centroavante nessa Copa América. Foram mais de 40 dias trabalhando que parece que não rendeu muitos frutos, né? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui de memória. 10 anos atrás, Brenda, que é a mais novinha, né? Onde você estava? Você lembra, Brenda, do 7-1? Eu estava no colégio ainda. Teve aula naquele dia? Eu acho que a gente se reuniu para assistir o jogo. E aí? E aí? A gente sabe o resultado, né? Você lembra da situação, do momento? Como é que foi o sentimento naquele dia? Frustração? Já acompanhava futebol? Já acompanhava futebol. Naquela época eu era atleta também, então já tinha uma relação com o futebol muito próxima. É uma comoção, né? Claro que a gente esperava muito mais do Brasil. Não esperávamos que fosse aquele resultado estratosférico, né? Até hoje é o maior resultado ali, principalmente com o revés da seleção brasileira masculina. E foi um sentimento de frustração muito grande, porque a gente tinha uma expectativa muito grande na seleção naquele ano. Rodrigo, estava onde? Salve. Churrasco. Salve, Bocai, salve, Maurício, salve, Brenda, internautas. Eu estava no Maranhão, eu tinha acabado de entrar na EBC, e me mandaram lá para São Luís, e estava fazendo uma cobertura, não era de núcleo esportivo, mas estava fazendo uma matéria para um jornal local, acompanhando o jogo na casa de uma família alemã, que morava lá em São Luís. Caramba! Então foi festa. Foi festa, não, mas os alemães foram super cordiais e nem... Ou seja, claro que eles brincaram e tal, mas sem nenhum tipo de humilhação, né? Eles até me acolheram bem, como os próprios jogadores, né? Até hoje. Venceram, né? E na Alemanha também, os alemães não fazem chacota dos brasileiros sobre isso. São muito respeitosos, né? É um povo super cordial também nesse aspecto. Então eu estava lá cobrindo já. E eles não acreditavam, não esperavam. Não, ninguém esperava. Não, ninguém esperava. Nem o maior dos otimistas esperava um resultado daquele. Nem Nostradamus, né? Aquele povo lá das Copas. O povo, né? Completamente fora da Maurício normalidade. estava onde, Maurício? Eu estava assistindo um jogo aqui, até numa região próxima aqui da emissora, aqui na Lapa. Aí começaram a sair aqueles gols daquela superstição. Troquei de lugar para ver se melhorava, mas não adiantou, não. Foi aquela tristeza, né? Aquele silêncio, todo mundo... Eu estava em casa. Decepção. Eu fiquei em casa, o pessoal se reuniu para ver o jogo. Eu falei, não vou não. Alguma coisa me dizia que eu não devia ir. E eu prefiro ver jogo sozinho, também tem isso. Eu confesso, quando terminou o primeiro tempo, já estava 5-0. Eu até pensei, vou embora, mas por ossos do ofício, fiquei até o final. Mas senão eu teria desligado a televisão, teria saído para fazer outra coisa. E a seleção de hoje, Brenda? O que mudou nesses 10 anos que você cresceu, né? Veio acompanhando ainda mais? Você viu o progresso na seleção brasileira? Eu acho que é muito difícil a gente falar de progresso, porque claramente a gente tem o inverso, né? A seleção brasileira masculina ela vem numa decrescente. Eu acho que muito disso se sucede por questões extracampo. Acho que com a... Cara, eu posso estar falando a maior viagem aqui, tá? Mas eu acho que com a globalização, rede social, tudo isso
Eu acho a mesma fizeram coisa. com que os jogadores não fossem mais apenas jogadores. São celebridades que muitas vezes estão imersos em outros universos, em outras realidades, e acaba que isso reflete dentro de campo. E aí você tem jogadores que muito novos. Claro que não discuto a qualidade individual dos atletas que estiveram, principalmente nessa Copa América. Mas eu acho que por essa questão de mídia, de muita fama, de vida muito extracampo, que dentro de campo as coisas ficam um pouco... não é menores, mas se tem uma responsabilidade que acaba dividindo muitas coisas e que acaba, de repente, tirando um pouco a concentração e o foco, a responsabilidade desses atletas de defenderem a camisa da seleção brasileira. Bocage, pegando só o gancho da Brenda, falou em celebridade, e em 2014, a gente teve o desfalque do Neymar no seu auge, e 10 anos depois, não gostaria, mas parece que a gente ainda vive uma Neymar dependência. Exatamente. É uma celebridade ainda tem espaço para ele na seleção. Exatamente, e parece que a gente precisa desse jogador Neymar 10 anos depois, sem tanta velocidade, mas vamos esperar que ele se recupere bem da lesão e volte jogando como jogava. Mas é estranho a gente viver ainda essa situação de depender de um só jogador. Então, tem espaço, mas acho que o Neymar não vai resolver, né? Porque não conseguiu resolver na seleção. E eu acho que o mais triste é que o Neymar passou para os outros jogadores, principalmente os mais jovens, o lado mais negativo que ele tem, que é esse lado que é isso que a Brenda falou, do glamour, de você não existe mais aquele amor. A pessoa, como o Hendrick chegou e falou, não, a gente fez um esforço para estar aqui, largando as férias. Não, antigamente não era um esforço. A seleção era algo que você lutava para estar lá. Ele tem 19 anos, né? E já está nessa de achar que a seleção acaba virando apenas um hobby, né? Um hobby. Vou lá, vou jogar nessa... Não tem mais o amor que você tinha no passado. Não, e eu às vezes fico pensando, eu comento muito sobre isso, o futebol brasileiro que nós todos aprendemos, eu sou o mais velho daqui, tenho 62, mas a gente quando falava futebol brasileiro havia uma característica, esse é o futebol brasileiro, campeão da habilidade do drible, ele não existe mais. E talvez essa globalização que você fala, que também, aí o aspecto financeiro do futebol, né, levou nossos jogadores de lá para fora, acabou a identificação com a seleção. Sim. Hoje o padrão é europeu. Os nossos jogadores jogam como eles. A gente tem os jogadores saindo cada vez mais novos daqui para irem para a Europa, né? Eu acho que isso perde um pouco de essência. Se a gente lembrar, desculpe até o Rodrigo, eu tô falando demais, mas essa seleção da Alemanha, a base era o Bayern de Munique. Ou seja, era um time alemão, que 6 jogadores eram do Bayern, eram titulares. Isso aqui no Brasil é impensável hoje. É verdade. E a gente é base do Uruguai agora. Verdade. Agora, ironicamente, né, fomos goleados por uma camisa criada, inspirada no Flamengo, né, porque naquela época era o mesmo material esportivo, tanto do Flamengo quanto da seleção alemã, do maior clube do Brasil, né, e uma camisa que está até aposentada agora, a seleção. Só jogou aquela Copa. Não usa mais. Só usou 2 vezes. Venceu os Estados Unidos e venceu o Brasil. E se a gente pensar nas últimas Copas, a França foi a campeã e a Argentina. A França de Mbappé, a Argentina de Messi. Então está faltando um jogador para a gente, né? Sim. E nós caímos nas 2 vezes nas quartas de final. Para a Bélgica e depois para a Croácia. Qual a saída? A saída, se eu soubesse, eu juro. Eu ia lá na então, CBF agora. Inclusive, vamos melhorar a pergunta. Quando a gente fala qual é a saída? É um técnico estrangeiro? Não é uma saída só. Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que um caso de sucesso depende de vários fatores. Claro. Não sei se um treinador estrangeiro funcionaria. A gente viveu esse conto de fadas. Eu acho que isso até atrasou o processo dessa reformulação da seleção. Nós ficamos à espera do Ancelotti. Colocamos aí o Diniz interinamente, não veio. Sinto falta um pouco do que o Diniz tenta fazer nos seus times. Posse de bola, controle, ofensividade. Né? Nesse último jogo contra o Uruguai, achei que a gente abusou demais das ligações diretas, do chute do Alisson pro Paquetá, e o Paquetá ali. Só uma vez que ele conseguiu dar uma casquinha de cabeça e o Rafinha perdeu o gol, talvez tenha sido a melhor oportunidade no jogo contra o Uruguai. Mas eu acho que é um conjunto. Agora, curiosamente, né, a CBF lançou essa semana uma campanha dizendo que já disseram que o futebol brasileiro estava morto e ele voltou. Perdemos mais do que ganhamos. Realmente, perdemos 20 Copas do Mundo, ganhamos 5. Entram geralmente 32 e seleções, só uma vai ganhar. Enfim, né? É bem bonito até o vídeo que a CBF lançou, mas isso mostra a necessidade de a gente estar afirmando uma coisa quando a gente não precisava, né? Mas perdemos mais do que ganhamos é duro, hein?
É terrível. Eu teria usado ganhamos mais do que os outros, né? Pode ser. Mas perdemos e perdemos Todos perderam novamente. mais do que ganharam. Exatamente. Todos perdem mais do que ganham. Se você botar em numa qualquer Copa do competição, não, qualquer campeonato, Sim. né? Eu quero falar com você sobre o futebol feminino, que tem essa questão da técnica estrangeira. Mas antes, eu vou a você. Você falou que faltou uma referência no ataque. Sim. Faltou referência no meio-campo. Pra Faltou mim, referência na zaga. principalmente. Putz, faltou referência em todos os... É uma seleção sem referência, né? Infelizmente. Não, o meio-campo João Gomes não é jogador de seleção. Pode ser um bom jogador de clube. Estou falando bobagem? Podem discordar. Bruno Guimarães. Paquetá de 10 é uma brincadeira, né? Mas ele foi para ser a referência. Mas no Flamengo ele não era 10. Não era. Né? Sim, a gente precisa de um meio de campo. Esse meio de campo, eu gostaria que fosse o Neymar. Até pela idade dele, pela categoria dele, né? A gente poderia estar ali municiando os mais jovens, né? O Vini Júnior, o Rodrigo. Ou tentar com o Rodrigo também. Acho que faltou Rodrigo fazer essa tentativa com o Rodrigo no meio. Enfim. E o Pedro fez falta? Fez falta. Pra mim, fez falta. Ele é um cara que é a referência dentro de área. E nessa Copa América, principalmente, o Brasil tentava explorar os jogos pela lateral do campo, com os cruzamentos pra dentro da área, mas sem um cara de referência dentro da área. Então, era uma coisa meio em vão, né? A gente não levou nenhum perigo nessas jogadas e nesse estilo de jogo. Então, pra mim, faltou o Pedro. Eu acho que ele é um cara que sabe fazer gol de todos os jeitos. Ele é muito alto, ele é grande, mas ele consegue ter o controle absoluto do corpo dele. Ele consegue usar toda a característica física dele em prol dele. Então, acho que faltou. E aí, quando você pergunta o que falta... Eu acho que o que falta, Boccagi, é um pouco mais de humildade. Eu acho que os jogadores que estão lá hoje, eles já acham que eles já são os caras do futebol. Só que eles não ganharam nada com a seleção brasileira. Há algum tempo já. Eu acho que nessa humildade que é um olhar também para a base, na formação. A Alemanha, quando chegou naquela seleção do 7-1, ela vinha de derrotas e olhou para a base, olhou para o início, para começar a formar jovens talentos, descobrir novos talentos. E ter um cuidado com esses garotos para eles chegarem num estágio profissional com essa humildade, para o sucesso não subir a cabeça. E ali acho que faltou também um pouco da liderança. O Dorival ficou acanhado, não sei o que aconteceu. Ele deve continuar? Acho que vai muito rápido também para ter uma mudança, né? Só se tivesse um nome forte para colocar no lugar, mas eu não vejo um nome assim para colocar. O técnico estrangeiro funcionou na feminina? No caso da Pia. A Pia ela foi muito importante no tempo que ela passou na seleção feminina, porque ela conseguiu estabelecer, na verdade, algumas coisas extracampo que, se não fosse uma pessoa com a importância dela, ela que é ex-jogadora, foi campeã mundial, toda a bagagem que ela tinha ali enquanto jogadora e depois como treinadora também, conquistou muita coisa. Se nós não tivéssemos a presença da Pia ali, talvez a gente não tivesse avançado tanto em questões extracampo. Dentro de campo, ela foi importante também. Na questão defensiva, ela conseguiu arrumar a casa, ela conseguiu estabelecer um padrão ali defensivo de jogo que faltava para a seleção brasileira feminina. E agora, ela foi até o momento que dava para ela ir. Ela chegou no momento que ela não tinha mais o que fazer, não tinha mais como ela mudar. E eu acredito também que, pela forma que foi a eliminação da seleção feminina da Copa do Mundo, não tinha como ela continuar. Porque aquele último jogo contra a Jamaica, eu particularmente achei que foi um ato de muita covardia. Eu achei que aquele time que estava jogando o jogo contra a Jamaica foi... Assim, ela precisava ter mexido naquele time. Ela só tinha um resultado para fazer. 45 minutos do primeiro tempo, 0-0. Gente, eu vou mudar o time todo. Eu preciso vencer o jogo. E aí ela muda com mais de 30 minutos de jogo na segunda etapa, que claramente não dá jeito. Mas, enfim, eu acho que ela foi muito importante, sim, nesse processo de estruturação, mas ela foi até onde ela dava. Ela alcançou o teto, e aí agora o Arthur Elias assume com uma nova responsabilidade. E o feminino vai para a Olimpíada e o masculino não. Assim, o que a gente está falando do masculino... foi meio... É porque, assim, o que a gente está falando do masculino são questões que colocam a seleção masculina numa queda. Já pelo lado da feminina, eu olho com muito otimismo para uma ascensão.
Então, o Arthur Elias, ele tem um trabalho que ele já falou que a curto prazo ele já quer ter algum resultado. Então, acho isso muito importante. Só que é aquilo, a gente tem que entender também os processos. A gente, no masculino, a gente não vê um jogador que tem 1/10 do amor que a Marta tem pela seleção brasileira. Pois é. Então, aí começa complicado. Se você entra em campo a defender uma seleção e se você não tem o amor, a paixão de estar ali, a dedicação, vai desandando. Mas, Maurício, aí você falou sobre... Desculpa, claro. Falou sobre a questão da categoria de base, de olhar para essa formação de jogadores. Mas eu acho que o problema, ele já começa aí. Porque dentro dos clubes, os meninos que têm 15, 16 anos, já com contratos muito grandes, contratos profissionais, esses meninos, eles já se veem como grandes jogadores. Nem chegaram no profissional ainda. E o foco é a Europa. E a Poucos gente sabe... falam, eu quero jogar na seleção, não, eu quero ir para a Europa. E a gente sabe que a margem para esses meninos de 16 anos chegarem num profissional desempenhando bem é muito pequena. Sim. É muito pequena. Então, você já vê esse status quo, essa mentalidade de celebridade nos meninos de 15, 16 anos. E aí chega num profissional... Muito bem, é essa seleção brasileira, 10 anos, fora da Copa América e fora da Olimpíada. Falar de Brasileirão? Fluminense escapa, Rodrigo? Ainda é cedo para dizer. Vamos lá, posição para quem não está acompanhando. Mas eu acho que não escapa. O Fluminense está com 7 pontos em último lugar. Acima dele o Atlético Goianiense com 11, o Grêmio com 11 menos 2 jogos, o Corinthians com 12 e o Cuiabá, o primeiro fora da zona do rebaixamento, com 14, o dobro de pontos do Fluminense. Situação crítica, eu digo que ainda é muito cedo, porque estamos chegando aí ao fim desse primeiro turno, digamos assim, faltam 4 rodadas. 4 rodadas para esse fim de primeiro turno. O Fluminense trocou o Diniz, ia tentar com o Marcão, se o Marcão desse certo, mas o bombeiro não funcionou, chamaram o Mano e até agora o trabalho do Mano não está rendendo. Leva um tempo, mas talvez o Fluminense volte melhor no segundo turno com a volta do Arias, a própria volta do André, de uma lesão. Quer sair, né? O que dizem, que o Arias quer sair. Tem a janela que pode... Ele pode ir embora, mas eu acho que o Fluminense deveria conversar bastante com os empresários do Arias, porque o Arias faz muita diferença no time do Fluminense e também é muito amado pela torcida também, e eu acho que o Fluminense vai precisar da sua torcida para tentar escapar dessa situação que é delicadíssima. E aí? Fluminense. Muito difícil, né? Eu não gosto muito de estatística envolvendo futebol, porque acho que esses números às vezes... Então eu vou te dar uma. Desde 2003, pontos corridos, o lanterna do turno só não caiu uma vez, que foi o Fortaleza. Todos os outros que terminaram o primeiro turno na lanterna foram rebaixados. E pela pontuação que o Fluminense está, ninguém conseguiu reverter essa pontuação. O Fluminense tem um elenco, afinal é o atual campeão da América, um elenco já envelhecido, né? E essa falta de comando ali, que o Dudu Diniz acabou saindo, entrou o Mano. O problema é que é uma estrutura do Mano é completamente diferente do Diniz, né? Então você troca, como fosse trocar completamente o modelo do veículo com a corrida em andamento. Então não sei até que ponto como é que o Mano vai fazer essa mudança. O Mano é um técnico que joga mais fechado, mais retrancado. Tem tempo que ele não consegue fazer uma boa sequência de trabalho. O Mano é um técnico para garantir se fosse para garantir um empate, segurar ali devagarzinho. Mas como o Fluminense precisa começar a vencer para tirar esse grande buraco que ele tem para sair do Z4, é bem complicado a situação. O que está chamando mais atenção no rebaixamento? Fluminense, Grêmio e Corinthians? Qual deles te chama mais atenção? Fluminense, justamente por ser o atual campeão da América. Eu acho que o time do Fluminense, ele tem jogadores muitíssimo qualificados. Então, a questão não é propriamente na falta de qualidade técnica dos jogadores. Como explicar o Fluminense, né? Que ele chega, vence uma Libertadores, nunca tinha vencido, e aí, na temporada seguinte, ele entra nessa esfera. Eu realmente acho bem complicada a situação do Fluminense, mas torço também para que eles consigam se recuperar. É um time que tem muitos jogadores que eu gosto, principalmente ali o Marcelo, acho que um dos melhores da posição de lateral que eu já vi jogar. Então vamos ver se o Mano consegue dar alguma outra cara para essa equipe do Fluminense. Na parte de cima, eu já fiz essa provocação aqui algumas vezes no nosso podcast. Quem seriam os 4 do G4? E aí, desde então, no início do campeonato, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro eram os 4. Você talvez não tenha participado ainda dessa. Não. E aí os outros votos foram no Atlético Paranaense, teve gente que votou no Botafogo, teve gente que votou no Fluminense para fechar o G4.
E agora? Eu começo por você. Eu tinha votado no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro Então, tá vendo? não vai mais. O Botafogo, os meus outros 3 votos eu estou mantendo. Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Botafogo impressionou já a regularidade, mostrando que não foi ano passado um fato isolado, apesar de ter perdido o campeonato daquela forma surpreendente. Mas o Botafogo vem demonstrando essa regularidade. O quarto dessa lista aí, sei lá, o São Paulo vem crescendo. Hoje o São Paulo é o quarto e o Bahia é o quinto. O Bahia acho que vai ficar entre os 6 primeiros. Não sei se você consegue ficar entre os 4. Acho que o São Paulo, por mais tradição, por ter uma boa estrutura, o Bahia também tem agora. O Bahia vem impressionando os jogos do Bahia. Ele tem um bom meio de campo, tem feito bons jogos o Bahia. Não, eu tenho... Até hoje eu abri a tabela, fiquei olhando. Eu acho que os 3 que vão disputar o título tá claro. Flamengo, Botafogo e Palmeiras. São os 3 que vão disputar o título. Quem fecha esse G4 para mim aí, vai ter nessa briga, é o São Paulo, o Bahia e o Cruzeiro. Para mim, eu acho que o Cruzeiro... o Cruzeiro aparece aqui, nessa mais segunda, abaixo ainda. Nesse segundo momento, a janela tá boa pro Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tá jogando bem e junto com o Botafogo talvez seja nessa transferência, agora nessa janela, que vai vir mais forte com reforços. E se o John Textor for punido? Acho que vai mudar pouca coisa. Pagar a multa é mole, R$2 milhões não é um problema para ele. Se ele ficar suspenso 6 anos, vai colocar, não sei, se pode colocar um testa de ferro, que se falava antigamente, alguém, enfim, não vai vender o Botafogo. Ele pode recorrer também. Eu acho até Vai que, recorrer, eu vai acho até que buscar vai ser como- pior. Eu acho que se punirem o John Textor, ele vai botar todo o dinheiro dele. Que agora eu quero levar esse Agora eu campeonato. quero ser campeão de qualquer maneira. Pior assim para os outros, né? Não para o torcedor do Sim, Botafogo, é sim, claro. sim, né? sim. Vai ser pior para quem está tirando onda com ele. Sim, exatamente. E aí, Brenda, quem fecha esse G4 aí? Se é que vai mudar alguma coisa? Cara, assim, pode até parecer que eu tô te imitando, mas eu também boto muita fé nesses 3 times aí que vem nessa sequência, principalmente o Cruzeiro, porque ele vem numa sequência interessante de crescimento, né? Ele vem evoluindo a cada partida. Então, de repente, ele fecha ali no G4. Mas Botafogo, Palmeiras e Flamengo acho que realmente brigam pelo título. E arrisca algum favorito? Cara, eu acho que questão de elenco, Palmeiras e Flamengo são os favoritos. Mas, se fosse pra colocar na zebra, eu colocaria no Botafogo. Por que uma zebra? Porque o Botafogo, ele não tem a potência que tem o Flamengo e o Palmeiras. A nível, assim, estrutural e de camisa e de nome e etc. Mas, dentro de campo, ele tá mostrando que não é qualquer coisa. Concordo. E o Palmeiras tem o Abel, que tem um trabalho muito certinho. É difícil o Abel perder... E tem o Estevão agora, né? Mas Esse o garoto. Estevão vai sair, né? Não, Não. ele ainda fica. Não, Ele ainda ele só vai ano que vem. Só vai ano que vem. O Abel é muito difícil, um time dele desandar de uma forma de sair perdendo muitos jogos. Ele tem uma consistência, os resultados são quase sempre... Ganha de 1-0, ganha de pouquinho, mas está sempre ali ganhando. O Flamengo tem essa grande Tem o estrutura. Tite, né? grande- Que sabe trabalhar pontos corridos. Já estamos quase superando essa fase da Copa América, que era a fase mais crítica. Eu achava que o Flamengo, nesse momento, não estaria na liderança por conta da Copa América. O time surpreendeu, está se desdobrando dentro de campo e conseguindo manter essa liderança, apesar de já ter um cansaço. Temos agora mais o Bruno Henrique machucado. Mas o Flamengo ou Palmeiras. Eu fecho com a Brenda. E o Flamengo, para mim, é o favorito. Pelo elenco, né? Voltando os 4 da Copa América, já voltou o Pulgar. E o Flamengo tá... O Tite, né? Chegou no final do ano passado. Você já vê que o time do Flamengo tem a cara do Tite já. Então, eu acho que o Tite... E o Tite é um especialista nesse campeonato, assim, de maratona, de pontos corridos. O Tite tem um elenco à sua disposição, tem um elenco na mão. Agora, tem sempre um imponderável, né? Muitas lesões. Isso pode preocupar. Vou fazer a provocação. O Tele Santana trabalhou em 2 Copas do Mundo. Ele trabalhou uma Copa, perdeu, foi demitido e voltou para outra Copa do Mundo 2 anos depois. Alguma coisa assim. Ele 82, teve um 86. intervalo aí, ele disputou 2 Copas. O Tite pode ser campeão brasileiro. Ele poderia voltar para a seleção? Acho muito difícil. Sei. Vê. Será que a CBF o convidaria? Se fosse a CBF? Se fosse isso. Porque a gente viu aqui que não tem nenhum outro técnico brasileiro, né? Não tem nenhum nome assim que... Eu acho que o Seria- nome do Tite só aqui no Brasil Tudo é é o mais possível. pesado. Não descarto, não é possível. Seria o Sim. Abel, o técnico. Quem você indicaria hoje para a seleção brasileira? Abel Ferreira. Abel Ferreira. Seria. Mas se não for um estrangeiro. Nada é impossível. No futebol, Nossa, já pensou a seleção brasileira com a Abel?
Ia ser interessante isso daí, hein? Seria? Eu acho que seria. Eu acho que ele tem um trabalho mental muito forte com os jogadores. Ele consegue estabilizar o grupo. Eu acho que é um dos times que tem o maior poder de reação dentro do Campeonato Brasileiro. Mas vamos destacar que ele trabalha o dia a dia. Você vê que o trabalho do Tite melhorou demais no dia a dia. Seleção brasileira, ele tem dias, né, durante o ano. A cada 3 meses ele vê. Cada 3 meses ele... Seja qual for o nome, tem que ser um nome realmente forte para causar impacto nos jogadores. Ser um cara que o jogador vai ouvir. Não acontecer como naquela rodinha que aconteceu da Copa América, o Dorival nem dando palpite, meio se deixando de lado na hora dos pênaltis. Aí você puxa na memória o Zagallo naquela cobrança de pênalti, ele lá indo um por um, sacudindo, gritando, levantando a moral do jogador. O Dorival ficou muito tímido. Mas até o pessoal, eu vi algumas observações, né? E perguntaram ao Dorival. O Dorival recapturaram do passado outras cenas em que teve disputa de pênalti. O Dorival realmente não entra nas rodinhas. Ele se coloca fora mesmo. No jogo contra São Paulo, a final da Copa do Brasil, ele tem a rodinha, ele fica de fora. Fizeram várias vezes e ele mesmo falou que ele é a postura dele. Eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? O Dorival chegou bem cacifado, né? Com um trabalho no próprio São Paulo, no próprio Flamengo também. Tem que esperar um pouquinho mais. Apesar que eu não sei se ele vai ter essa oportunidade de ter tantos dias, né? Quase 40 se chegasse a final. Agora desmobilizou totalmente e vamos ter que esperar a próxima data FIFA. Mas era a maior janela que ele tinha, que ele teve, foi agora, né? Esperar mais um pouquinho. Muito bem, então. Brenda Balbi, obrigado. Rodrigo Ricardo, obrigado. Maurício Almeida, obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona a notificação aqui no nosso site. Se inscreva, compartilhe, mande mensagem. É sempre muito bom falar com vocês. Um forte abraço, hein?